Olá, doutor Fábio Maria, como vai? Oi, Cláudia, tudo bem? É um prazer estar aqui de novo. Obrigada, doutor. Doutor, vamos falar então hoje sobre um problema que as pessoas acham que é normal, mas que não é, que é a respiração bucal, isto? Isso mesmo, é um problema muito sério, Cláudia. Assim, o respirador bucal, bom, na verdade, assim, acho importante a gente explicar o que é um respirador bucal. O fisiológico, desde o nosso nascimento e quando a gente cresce, na primeira infância, é sermos respiradores nasais. Então, o fisiológico é que o ar passe pelo nariz e sofra dois processos, filtragem e um aquecimento, para que chegue com um pouco mais de uma temperatura um pouco mais agradável nos pulmões. E por diversos fatores que nós vamos abordar aqui na entrevista, as crianças começam a se tornar respiradores bucais, ou seja, a respiração é feita totalmente pela boca e esse ar não sofre nenhum tipo de preparo para chegar nos pulmões. E além disso, ele afeta muito o crescimento crânio-facial. Então, na verdade, é um inimigo oculto no crescimento das crianças, que muitas vezes ele é subestimado. Então, a ortodontia, a ortopedia facial, está aí para detectar e tratar junto com a área médica da otorrinolaringologia. Os otorrinos eles já têm uma união bem importante, né? E muitos otorrinos até nos encaminham pacientes para a gente fazer alguns tipos de procedimentos. Doutor Fábio, e qual é o tipo de trabalho que você faz com o paciente e qual é o trabalho que o otorrino faz com o paciente, quando vocês atuam em parceria com o mesmo paciente? Bom, isso é importante, Cláudia. A primeira coisa é que, assim, nós temos que detectar o problema, né? Seja por via do otorrino, seja por via do ortodontista. A criança tem que ser diagnosticada com uma respiradora bucal. O diagnóstico não é difícil. E o que cada um faz? Normalmente o respirador bucal, a criança não respira pela boca porque quer. Ela tem um bloqueio nasal ou na nasofaringe, né? Que é essa comunicação do nariz com a faringe. Então, quando há o bloqueio, o ortodontista ele não trabalha nesse desbloqueio, nessa liberação. O otorrino vai fazer um tratamento, seja terapêutico com remédio, com fármacos, né, para que isso desinflame e desobstrua, ou até mesmo cirúrgico. Então, o otorrino vai trabalhar diretamente no desbloqueio da passagem de ar para que essa respiração nasofaríngea seja possível. Então, o que ele faz? Cirurgias de desvio de septo, remoção de cornetos hipertrofiados, que muitos chamam assim popularmente de carne esponjosa, a remoção das adenoides, que são estruturas de proteção que nós temos, mas em algumas crianças é exacerbado. Ela fica muito grande, as adenoides e as amígdalas, que são tecidos de proteção contra invasores, contra antígenos como vírus, bactérias. Então, a diferença é que algumas crianças têm uma resposta muito exagerada de proteção e isso fica muito grande e impede a passagem de ar. Então, o otorrino vai trabalhar ou com uma redução terapêutica ou com uma redução cirúrgica. Bom, e o ortodontista? O ortodontista vai trabalhar tentando fazer um estímulo de crescimento maxilar. Então, nós trabalhamos com aparelhos ortopédicos, ou seja, não são aparelhos ortodônticos, são aparelhos que vão trabalhar numa estimulação de crescimento do maxilar superior, que a gente conhece como a maxila. Então, a gente expande, a gente coloca aparelhos no céu da boca, no palato, fixos, em que os pais ativam todo dia, e eles são aparelhos expansores, que abrem a maxila em duas maxilas. Então, a maxila fica aberta em duas partes e um novo osso se forma ali no meio. Então, a gente ganha tamanho de maxila e ganha muito espaço aéreo tridimensional. Então, a gente consegue mudar a tendência daquela criança, de crescimento daquela criança, ampliando um crescimento original que ela teria se não fizesse. Então, esse trabalho de desbloqueio e de estímulo de crescimento em conjunto, ele muda realmente todo o crescimento facial da criança, fazendo com que ela respire melhor, cresça melhor, tenha uma arcada mais compatível com o seu rosto, que todos os dentes caibam e que ele tenha um sorriso mais largo, mais amplo e em termos de qualidade de crescimento também, sabe? Então, o respirador bucal, ele tem uma cara de doente, Cláudia.
criança, ela tem características bem nítidas, como olheiras, ele tem os ombros um pouco arqueados, a respiração é curta, então o peito fica afundado. São pacientes, os respiradores bucais crônicos, os mais importantes, eles têm dificuldade de acompanhamento escolar, porque eles dormem mal. A respiração é curta, então isso leva a uma oxigenação cerebral mais pobre. Então eles têm dificuldade de concentração, muitos são diagnosticados erradamente como hiperativos ou que não conseguem prestar atenção, mas muitas vezes isso começa lá atrás com uma simples respiração bucal, de fácil diagnóstico, fácil tratamento e que é subestimado. As crianças descobrem que são respiradoras bucais com 14, 15 anos e o estrago já está feito. Já cresceram com uma tendência totalmente alterada de tamanho de maxila, de posicionamento de dentes, afetando até mesmo gengiva. Então, assim, os efeitos, o estrago é muito grande. Doutor, e qual a idade que essa criança começa com esse tratamento? Que os pais têm que observar se os filhos têm este problema? Bom, na verdade, assim, a detecção quanto mais precoce, melhor, né? E as crianças até mesmo em idade de colo já demonstram alguns sinais que podem estar com algum tipo de obstrução. Por exemplo, é bem comum as crianças em idade de colo usarem chupeta. As crianças que são respiradoras bucais, que têm obstrução na nasofaringe, não conseguem ficar com a chupeta na boca, porque é uma garantia, a chupeta é uma garantia de que o ar está passando pelo nariz. Então, a chupeta, o uso ou não, a sua indicação ou não, vantagens e desvantagens, talvez seja tema para uma outra conversa, que é um assunto vastíssimo. Agora, quando a criança fica com a chupeta e já cospe, porque não consegue respirar pelo nariz, já é um grande indício. Então, a detecção nos primeiros anos de vida, pelo otorrino ou até mesmo pelo ortodontista. E aí entra também em quando começar a ver as crianças com outros olhos em termos da ortodontia e ortopedia facial. Entre 3 e 6 anos de idade, o ortodontista pode fazer muito pouco, em termos ortodônticos e ortopédicos, mas ele pode detectar a respiração bucal. Então eu costumo falar bastante para os meus alunos, para os meus pacientes, que dos 3 aos 6 anos, o ortodontista, ele detecta, mas a importância está na otorrinolaringologia. Então, eu gosto bastante de começar a controlar as crianças a partir dos 3, 4, 5 anos de idade, mesmo sem fazer nada ortodonticamente, e detectando a respiração bucal, a gente encaminha para o otorrino para ele fazer esse desbloqueio. Aí a terapia indicada, cirúrgica ou não, vai ser decidida por ele. Depois desse desbloqueio, os pacientes voltam para nós e a partir dos 6, 7 anos de idade a gente começa a fazer esse estímulo ortopédico de crescimento facial. Então, detecção mais precoce possível e intervenção ortodôntica ortopédica a partir dos 6, 7 anos. Doutor, e quando essa criança tem este problema, os pais não observam, não levam para o tratamento, quais as consequências de não ter este tratamento? Então, na verdade, assim, as consequências são terríveis. A gente tem consequências físicas, fisiológicas, então o paciente passa vários anos da vida dele sem que o ar passe pelas narinas e pelo nariz. Isso provoca... A gente tem aqui, Cláudia, na face, na maxila, a maxila ela é um osso com uma cavidade pneumática. Dentro, ele tem um buraco, esse osso é oco, na verdade. E a gente tem ali dentro o seio maxilar. Então, muitos pacientes falam, eu estou com sinusite. Normalmente é uma inflamação dentro desse seio maxilar. Quando o ar não passa pelo nariz, não há um estímulo aéreo do seio maxilar. Então, essa pressão positiva de crescimento, de expansão não acontece. Existe uma teoria de crescimento que chama teoria da matriz funcional. Se você não tem passagem de ar, não cresce. Então, afeta drasticamente o crescimento da face, principalmente do terço médio da face. Afeta totalmente a posição da mandíbula, os pacientes ficam com a boca entreaberta, a língua mais abaixada e projetada. Então, as alterações físicas maiores são falta de crescimento da maxila e a mandíbula sempre aberta e a língua projetada. Então, consequências dentárias, maxilares e até respiratórias, em relação a uma respiração mais curta, não há estímulo da caixa torácica, o pulmão fica um pouco
hipodesenvolvido com um desenvolvimento menor. E na parte escolar também, que a gente já tinha mencionado, né, pacientes respiradores bucais sérios, eles têm um sono bem ruim, agitado, não descansam, não tem uma oxigenação cerebral adequada. Então, assim, é terrível, né? E super fácil de corrigir, né? Então, é super importante esse alerta para os pais, né, para que em qualquer tipo de indício que os pacientes, que as crianças, seus filhos só respirem pela boca, procurem um otorrino, procurem um ortodontista, né, para que essa detecção seja feita e tratada. Doutor Fábio, e até que idade este paciente ele pode fazer este tratamento? Importante. Do mesmo jeito que a gente mencionou aqui, que quanto mais precoce, melhor, menores seriam assim os transtornos e os desvios de crescimento, de função, tem limite também. Ou seja, todo o nosso sucesso está baseado em pacientes até a adolescência que estejam ainda em crescimento ósseo. Então, o crescimento dos maxilares ele tem uma relação muito direta com o crescimento estatural. Então, a criança está crescendo, os maxilares estão crescendo. Então, quando a gente consegue detectar isso, diagnosticar e intervir, tanto com o otorrino quanto com a ortopedia facial, em pacientes ainda em crescimento, a gente consegue reverter quase que totalmente o quadro. Claro que ele passou muitos anos da vida dele com uma respiração inadequada, mas isso a gente consegue ainda reverter. Então, as meninas e os meninos, por volta de 14 anos, 15 anos, já estourando, a gente consegue ainda reverter ortopedicamente de uma maneira bem eficiente. E importante, Cláudia, como uma última, um complemento, que essas crianças que são tratadas um pouco mais tarde, na adolescência, a gente consegue reverter o quadro físico, esquelético, mas muitas vezes elas estão tão acostumadas a respirar pela boca que mesmo com desbloqueio elas não respiram. E aí entra a importância de uma outra área, a fonoaudiologia. Então as crianças são tratadas pelo otorrino, pelo ortodontista, e muitas vezes ela está habituada, ou seja, ela está viciada a respirar pela boca, e aí a fonoaudiologia vai reeducar essa criança adolescente a respirar corretamente pelo nariz. Então, uma interação, otorrino, ortodontia e fonoaudiologia. Nossa, doutor, eu não imaginava, né, que respirar pela boca causasse tantos problemas assim. E, aliás, muitos, né, pais e mães acredito que também não tenham este conhecimento. Eu acho muito importante, por isso que um dos temas que eu dou bastante importância e eu tento divulgar isso nas minhas aulas, nos meus cursos, nas minhas entrevistas, que é um inimigo realmente oculto. Exatamente. Que traz transtornos terríveis para toda a vida, né? Em relação a você praticamente sela o tipo de crescimento facial e o tipo de estrutura na face respiratória que aquela criança vai ter por toda a vida. Doutor, muito obrigada. O doutor sempre rico, né, de conhecimento e dividindo aí com a comunidade. E que em breve o doutor possa estar aqui novamente. Obrigado, Cláudia. Obrigado pelo convite. Né? Com certeza estaremos de volta. Obrigada. Obrigado. E a vocês que nos acompanharam em mais este Falando de Saúde. Com certeza você vai olhar para o seu filho e sua filha e vai observar se ele respira pela boca ou pelo nariz. Tem dúvidas sobre esse tema? Agenda uma consulta com o Dr. Fábio Maria. Obrigada pela sua companhia e até o próximo.